Mortal Kombat é uma série de jogos de luta, famosa pela quantidade de violência gráfica e pelos infames fatalities. Revolucionou o mundo dos games de luta desde o seu lançamento e faz um sucesso absurdo até os dias de hoje. Vídeos de jogos faz muito tempo que eu não faço, mas assim como os vídeos de anime, vou voltar a trazer aqui pro canal de vez em quando, sim. Então, para não perder os próximos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like nesse vídeo. E se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal também tá aqui na descrição. E agora sim, senta aí. Senta que lá vem a história. Mortal Kombat foi inicialmente desenvolvido pela Midway Games para arcades e depois teve versões para consoles caseiros, como por exemplo o Super Nintendo e o Mega Drive, que eram convertidos pela Acclaim Entertainment. Até que, a partir do quinto jogo, a própria Midway já lançava os jogos direto para os consoles. O primeiro jogo foi criado em 1992 por Ed Boon e John Tobias. A ideia era fazer um jogo baseado no ator de filmes de luta Jean-Claude Van Damme, que fazia muito sucesso e estava no auge nessa época, se inspirando pelo filme O Grande Dragão Branco. O problema é que os direitos de imagem do Jean-Claude Van Damme e os direitos sobre o filme eram muito caros, então os produtores tiveram que mudar a ideia original e criaram uma nova mitologia para o seu jogo. Na época, Street Fighter era o jogo de luta que reinava absoluto e fazia um tremendo sucesso. Então, em 1989, o Ed Boon e o John Tobias quiseram aproveitar dessa popularidade e começaram o desenvolvimento do que seria o primeiro Mortal Kombat. O universo de Mortal Kombat era dividido em vários reinos, sendo os principais o Reino da Terra, Earthrealm, o Submundo, Netherrealm, a Exoterra, o Outworld, o Reino da Ordem, o Order Realm, o Reino do Caos, o Chaos Realm e o Paraíso, Edenia. O problema é que alguns reinos começaram a ser mais ambiciosos e queriam o poder para si, então para isso começaram a invadir os outros. Por isso, os deuses ancestrais criaram o torneio de luta Mortal Kombat, que acontecia de geração em geração, e quem vencesse o torneio por 10 vezes seguidas tinha o direito legítimo de conquistar o reino que foi derrotado. O reino de Outworld era liderado pelo imperador Shao Kahn, que com o tempo conquistou o reino de Edenia. Séculos depois, Outworld começou uma batalha para conquistar o Earthrealm, o reino da Terra. O guerreiro principal de Shao Kahn era o feiticeiro Shang Tsung, que se tornou o grande campeão do Mortal Kombat. Ele matava os seus oponentes e sugava a sua alma, com isso mantinha a sua aparência jovem. Outworld já tinha vencido 9 dos 10 torneios, até que o Earthrealm escolheu um poderoso e nobre guerreiro Shaolin para representar a Terra. Esse guerreiro era o grande Kung Lao. O Kung Lao se provou superior nas habilidades contra o Shang Tsung e ganhou o torneio, mas não matou o feiticeiro. O reino da Terra estava a salvo por enquanto, com o grande Kung Lao defendendo o reino, até que anos mais tarde o Shang Tsung voltou para o Mortal Kombat com uma aparência totalmente diferente, agora mais velho e fraco. Então, como representante do Outworld, ele apresentou o príncipe da raça dos Shokan, Goro. Um monstro gigantesco com 4 braços de força bruta e velocidade incomparáveis. O Goro acabou matando o grande Kung Lao e o Shang Tsung acabou sugando a sua alma. Agora, 500 anos depois da vitória de Goro, ele já acumulou de novo 9 vitórias seguidas para o Outrealm, faltando só uma para conquistar a humanidade para o Imperador Shao Kahn. Com isso, o Templo da Ordem da Luz, o mesmo templo do grande Kung Lao, treinou desde criança o monge Liu Kang para ser o novo campeão da Terra, sendo protegido pelo próprio deus do trovão e protetor da Terra, Raiden. O Liu Kang agora espera para entrar no Mortal Kombat e derrotar o campeão Goro e o feiticeiro Shang Tsung para salvar o reino da Terra.
O personagem que seria do Jean-Claude Van Damme ainda foi utilizado, sendo o personagem Johnny Cage, que entrou no torneio para provar que suas habilidades não eram só atuação. Outros personagens foram adicionados na franquia com histórias separadas, como a busca da Sonya Blade pelo mercenário Kano, e a rivalidade histórica entre os clãs opostos dos personagens que se tornaram ícones da franquia, Scorpion e Sub-Zero. Esses são os personagens principais e a história base para o primeiro jogo de Mortal Kombat, que foi lançado em 1992 para arcade e depois convertido para mais de 10 consoles caseiros, entre eles o Super Nintendo e o Mega Drive. Em 1993 foi lançada a sequência Mortal Kombat 2. Em 1995 foi lançado Mortal Kombat 3, que teve duas expansões, Ultimate Mortal Kombat 3, que aumentou o número de personagens, e Mortal Kombat Trilogy, que juntava todos os personagens da série num único jogo. Em 1997 foi lançado no Nintendo 64, PlayStation, PC e arcades o jogo Mortal Kombat 4, o primeiro da série em 3D, que teve uma versão melhorada para Dreamcast em 1999 chamada Mortal Kombat Gold. Em 2002 foi lançado Mortal Kombat Deadly Alliance para PlayStation 2, GameCube e Xbox, o primeiro a não ser lançado para arcades e sim diretamente para consoles caseiros. Mortal Kombat Deception foi lançado em 2004 para PlayStation 2, GameCube e Xbox, que também teve uma adaptação para PSP chamada Mortal Kombat Unchained. Em 2006 chegou Mortal Kombat Armageddon para PlayStation 2 e Xbox, sendo relançado em 2009 para Nintendo Wii. O oitavo jogo da série foi um crossover com os personagens do universo da DC, lançado em 2008, chamado Mortal Kombat vs DC Universe, para Xbox 360 e PlayStation 3. E a partir daí, a Warner Bros. Adquiriu a Midway Games Chicago, sendo renomeada para NetherRealm Studios, deixando ela responsável pela franquia e pelo lançamento do próximo jogo, que foi só chamado de Mortal Kombat, apelidado de Mortal Kombat 9, lançado para Xbox 360 e PlayStation 3 em 2011. Sendo que esse jogo rebootou a franquia e começou a ter uma nova linha do tempo, mais organizada e simples de entender do que os jogos anteriores. Essa nova roupagem do jogo teve sequência em 2015 com Mortal Kombat X, também chamado de Mortal Kombat 10, lançado para Xbox One e PlayStation 4. Além dos jogos de luta, existem vários spin-off que aumentaram a mitologia e o universo de Mortal Kombat, como por exemplo Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero, que conta a história antes do primeiro jogo da franquia, e outros como Mortal Kombat Special Forces e Mortal Kombat Shaolin Monks. Além disso, apareceu em várias outras mídias, como por exemplo, o primeiro filme da franquia lançado para os cinemas em 1995, que foi muito bem recebido, mas teve um fracasso de sequência com Mortal Kombat Aniquilação em 1997, sendo que teria ainda um terceiro chamado de Devastação, que foi cancelado pelo fracasso do segundo filme. Existe também série de TV e série animada. Além de existir também os quadrinhos de Mortal Kombat que expandem o universo dos jogos. Mortal Kombat chegou com muita violência e sangue jorrando na tela, com golpes e habilidades especiais e finalizações brutais, os Fatalities. No seu lançamento fez muita polêmica por causa de tudo isso. Muita gente falava que era violento demais, que a quantidade de violência era de forma gratuita e não precisava daquilo tudo. Mostrava explicitamente decapitações, desmembramentos, corpos explodindo e coisas desse tipo. Só que a jogabilidade, a história e os personagens eram muito interessantes, mas se destacou pelos gráficos realistas para a época, onde foi usada uma técnica que os produtores usavam atores reais para a criação dos movimentos e usavam essas imagens programadas no jogo para fazer os golpes. Então parecia que o seu personagem e cenários eram reais mesmo.
A polêmica só deu mais destaque para o jogo, que em pouco tempo se tornou um completo sucesso de venda e crítica, inclusive superando seu rival nos games de luta, Street Fighter. Mas a quantidade gráfica de violência de Mortal Kombat foi um dos principais culpados pela criação do ESRB, a organização que analisa e classifica os jogos por faixa etária na América do Norte. Existem muitas curiosidades relacionadas a Mortal Kombat, como o personagem Ermac, que na verdade era um erro no primeiro jogo, onde as cores do Scorpion e do Sub-Zero se misturavam e criavam um personagem com uma roupa vermelha e um nome escrito Ermac, que significava Error Macro. Mas a partir daí, os produtores usaram isso para criar um personagem com o mesmo nome. O personagem Noob Saibot é a junção dos nomes dos criadores de trás para frente, Boom Tobias. Inclusive, o primeiro jogo foi criado inteiramente pelos dois, usando atores reais, mas toda a história, mitologia, universo, roupas, cenários, golpes e jogabilidade foi completamente criada por Ed Boon e John Tobias. Com os jogos principais, a história de Mortal Kombat foi expandida, acrescentando sempre novos personagens e novas histórias para todo o mundo e para cada personagem, acrescentando histórias no passado e expandindo o futuro da saga. Por mais que seja um jogo de luta, tem uma das histórias mais ricas em termos de roteiro dos jogos. Mortal Kombat se tornou uma das mais influentes e mais bem-sucedidas séries de jogos de luta na história dos videogames. E o sucesso dos últimos lançamentos prova que esse status ainda vai continuar por um bom tempo. Então é isso, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário falando qual é o seu jogo e personagem preferido de Mortal Kombat. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.